Olá, bem-vindo ao canal Últimas Notícias do Corinthians. Se inscreva no nosso canal e acompanhe as notícias. Aqui você vai encontrar as últimas notícias do Timão. Todas as notícias trazemos em primeira mão, como contratações, especulações e sondagens em geral do nosso Corinthians. Anunciou agora há pouco. Fica Yuri Alberto. Corinthians e Zenit chegaram a um acordo para a compra em definitivo de Yuri Alberto. Ele estava emprestado pelo clube russo e agora fica no Corinthians até o dia 31 de dezembro de 2027. A negociação para a permanência do Yuri Alberto envolveu Robert Renan e Duqueiroz. O zagueiro de 19 anos vai para o Zenit já nesta janela de transferência de janeiro e no meio de ano, na janela de verão, o volante vai para o clube russo. O goleiro Ivan, que tinha sido emprestado ao Zenit na negociação inicial pelo Yuri Alberto, volta para o Corinthians nesse mês de janeiro e o meia-atacante Gustavo Mantuan segue no Zenit até o fim do contrato de empréstimo, que vence no meio de 2023. Nessa negociação, inclusive, o clube russo tem o direito de preferência na compra do atacante Pedro das categorias de base do Corinthians. O Yuri Alberto, que chegou ao Corinthians em junho de 22, conquistou a torcida, né, Renato Rodrigues? 27 jogos, 11 gols anotados pelo Corinthians até agora. Era uma das prioridades. Acho que o Corinthians tinha duas principais. A permanência do Maicon, que também já foi confirmada, e essa do Yuri Alberto. Uma peça que a gente sempre falou, né, na temporada passada, principalmente, Renato, de achar jogadores, atacantes muito mais nessa característica. Uma coisa que o Corinthians também teria dificuldade, talvez, para repor essa peça do Yuri, e ele fica. Bom, vamos lá. O saldo, no geral, é um negócio muito complexo. Você mesmo demorou aí alguns minutinhos para explicar quem fica com quem, como que fica a porcentagem, direito de compra, prioridade de compra, enfim. E eu, Renato Rodrigues, aqui neste programa, sempre falei muito de ser um negócio muito pouco provável de acontecer, porque a gente está falando de um jogador que saiu por mais de 20 milhões de euros, ficou muito pouco tempo na Rússia e que a gente está falando de um clube russo que grana não é um problema para o Zenit, nunca foi. É muito difícil fazer negócio com os russos por causa disso. Não são clubes que precisam da grana entrando, e não era o caso. Mas a gente sempre pontuou a vontade do Yuri Alberto de ficar. E ele deixou isso sempre muito claro, e pelo jeito não foi só publicamente. Internamente ele também fez esse trabalho, também reafirmou isso, colocou para o time do Zenit isso muito claro. E toda essa questão que eu falei de pouco provável, de que era muito difícil, isso aumenta os méritos da diretoria do Corinthians. Claro. Eu sou um cara que critico bastante quando tem que criticar, mas nesse caso foi muito bem. E vamos lá por que foi muito bem. Vamos primeiro olhar para o Yuri. É um jogador jovem, já pronto, entregando desempenho dentro de campo, isso está muito claro. Com potencial ainda de desenvolvimento, o Yuri ainda tem margem para crescer. Ou seja, o Corinthians tem um atleta com um perfil muito bom, com margem para crescer e até com possibilidade de revenda. Acho que o Yuri é um jogador que o Corinthians pode ganhar dinheiro lá na frente. Olhando para o que está saindo, o Robert Renan, para mim, é um zagueiro para virar zagueiro grande. É realmente, talvez de todo esse bolo aí, o cara com mais potencial. Mas tem um problema, o Corinthians só tinha 50% dele. Então também não seria algo que o Corinthians ganharia muita grana. O Duqueiroz, eu acho bom jogador, mas eu acho que no mercado você consegue buscar alguém parecido. O Pedro é uma prioridade de compra, não é necessariamente o Corinthians vai vendê-lo. Parece que tem alguma coisa do Mantuan também de porcentagem, mas enfim, eu acho que no geral o negócio foi bom. A gente está falando de um centroavante muito agressivo em campo, com uma capacidade gigante de mobilidade, de pressionar adversário, de trabalhar muito pro time. O Yuri, além de tecnicamente ser muito bom, é um jogador que trabalha muito sem a bola. E a gente está falando de uma posição que ela está escassa no mercado. É difícil. Quem que tem hoje centroavante do calibre do Yuri Alberto no Brasil? São poucos times. É realmente para o mercado brasileiro muito difícil buscar esse tipo de atacante. Então acho que isso aumenta mais os méritos para a diretoria do Corinthians, que fez para mim, no total, um bom negócio e contratou um jogador que já mostrou que a camisa do Corinthians tem uma capacidade gigante e que estava louco para ficar. Eu acho que isso deixa muito claro a negociação. Que isso pesa, né, Renato? Rolou essa identificação, essa coisa também de como ele se encaixou depois e acabou mostrando, e sendo que o Corinthians precisava nessa última temporada, né? Eu acho que isso faz parte. Você falou desses detalhes do negócio. Difícil fazer um negócio desse tamanho também sem abrir mão de outra coisa. Porque, né? Vai ter que... porque envolve muita gente. Você já pensou se toda essa confusão toda, o Duqueiroz ele fala, não vou.
Não quero ir pra Rússia. Ou se o Robert Renan chega a proposta de outro clube europeu para ele. Então era um negócio muito complexo, reafirmo, é por isso que eu não botava muita fé. E eu acho que. Eu também achava que. E eu falava muito isso pros corintianos: ó, rapaziada, da hora, vocês gostam do cara e pau, mas segura porque é um negócio muito difícil. E reafirmo, você conseguir sair bem de um negócio tão complexo desse jeito, acho que a diretoria merece crédito dessa vez. E o Yuri, é o que a gente falou, é um jogador que, acima de tudo, ele é muito proativo dentro de campo. Eu gosto muito de jogador assim, a capacidade desses jogadores evoluírem é muito maior. É um cara que pressiona muito, que joga muito sem a bola, finaliza com as duas pernas, é um centroavante, tem força, tem velocidade. Acho que o Corinthians fez um baita negócio. Vamos ver se ele continua, né? Essa pegada que ele tava, como ele terminou a temporada, já que o comecinho dele não foi tão bom. A bola não chegava também, a gente falava aqui. Quando a bola começou a chegar, ele começou a guardar. Temos então já Yuri Alberto falando depois desse anúncio, é isso? A gente já vai trazer. Se tiver também os números do Yuri aí pra gente ir conversando aqui. Pra gente relembrar então o que foi esse Yuri Alberto em 2022 pelo Corinthians, desde a estreia dele, né? Ele que chegou também já com a temporada correndo. Ele fez 28 jogos, o segundo no elenco. Foram 11 gols, o primeiro no elenco, 2 assistências, chutes por jogo 2,4, chutes certos por jogo 1, ações na área rival por jogo 3,8 e duelos vencidos por jogo 4,1. A gente vê ali no ranking do elenco ele também entre os 3 primeiros, sempre primeira colocação para muitas ações do Yuri. Que fique. A gente conversava aqui entre nós ontem, né, Renato, a questão de quem estava fazendo bom mercado, de quem não fez um bom mercado nesse início de ano. O Corinthians segurando esses jogadores é um grande mercado, né? Renovando ou conseguindo comprar agora o Yuri Alberto, quer dizer, segurando esse pessoal que estava sendo muito importante, é um grande mercado. E o que chama atenção é o seguinte também. Eu tuitei, já tem muita gente, mas o Corinthians está quebrado financeiramente. Concordo, tem que ter responsabilidade. Mas esse é o caso de um negócio que, pelo menos que a gente vê nos modos, não está saindo dinheiro do Corinthians. O Corinthians está colocando jogadores que são... Envolver os outros jogadores, acabamos de falar sobre isso. Exatamente, que são, vamos dizer assim, é grana do clube também. São clubes que são ativos do clube. Sim. Então ele não está conseguindo, nessa negociação, pelo menos por enquanto, claro que envolve luva, envolve salário, a gente também não tem que achar que é a farra do boi, que tudo de... Jogador de graça, rapaziada, ó, quando alguém fala isso pra vocês... Eles estão trabalhando, né? De graça nem injeção na testa, como já dizia os mais velhos. Mas é um negócio que, acima de tudo, o Corinthians consegue também, financeiramente, não precisar gastar, porque os 20 milhões de euros o Corinthians não tem. E, na verdade, eu acho que um clube no Brasil tem 20 milhões para gastar num jogador hoje, que é o Flamengo. Nem o Palmeiras está fazendo mais isso. Então, nesse sentido, acho que foi muito bem. A gente olhava os números, mas eu destaco mais uma vez. O Yuri é um cara que ajuda muito sem bola também. E o Corinthians vinha na temporada passada com um problema de conseguir ser agressivo, de pressionar os adversários, por conta das características dos jogadores. Muitos deles acima dos 30. Quando o Corinthians traz Fausto Vera e Yuri Alberto, o time cresce, o time fica com uma capacidade maior de pressionar, mesmo longe do ideal, mas muito por conta desse trabalho sem bola do Yuri. Então vamos ouvir, o Yuri Alberto já falou aí ao Twitter oficial do Corinthians, é isso? Muito feliz de ter assinado aqui o Corinthians, vou ficar aqui. Também quero agradecer muito a Fiel, né, pelo apoio, pelo carinho que tem me dado desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. E vamos junto, tamo junto, Fiel, é nóis. Tá aí. O sorriso de Yuri Alberto mandou fica... um é nóis no final ainda, tá aí a torcida do Corinthians fica maluca. Aí mandou já é nóis. Já rolou aquela identificação que a gente falou, é um é nóis, é diferente o é nóis. Bom, é isso, é a novidade do Corinthians então, Yuri Alberto fica até 2027. Essa é a notícia fresca, né, Renato? Agora há pouco o Corinthians fez esse anúncio e a gente já trouxe aqui pra você.